Muito bom dia para todos vocês. Entrei aqui sem avisar nada para ninguém. Me deu uma vontade de conversar um pouquinho com vocês, descabelada, né? Mas eu tô aqui para trazer aqui um insight do que me veio agora cedo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acabei de fazer uma postagem aqui no Store de uma indicação de um filme. Esse filme ele tá no Netflix. Esse filme se chama Sem Medos. É bem meigo, bem doce, bem leve esse filme, mas ele traz uma mensagem muito importante. E ele traz um insight para a forma que a gente tem vivido a nossa vida. Então eu decidi aqui gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu gosto sempre, né, de trazer uma ideia, mas mostrar também que eu tô praticando essa ideia, né? Porque até papagaio fala. Então, eu acho importante trazer aqui a prática disso, né? Então, esse filme, Sem Medos, muito bom dia, Luciete. Ele fala da história de uma menina que sofre de ansiedade, né? E ela limita a vida dela em vários aspectos por conta da ansiedade. Ela abre mão de ir para o mundo, de sair da casa dos pais, de experimentar uma nova vida, né? Por conta da ansiedade. A ansiedade, na verdade, domina ela. E dentro desse contexto desse filme que está no Netflix, ele traz a essência do resgate de quem realmente você é. A ansiedade, na verdade, ela é a portadora de um grande recado para a gente, do quanto a gente está fora de sintonia com a nossa verdade, com o nosso verdadeiro eu. E esse filme ele ilustra muito bem isso. Então, assim, eu mesma, Juliana, né, aproveitei o gancho desse filme e comecei a observar as coisas que no decorrer da minha vida eu tinha tanta vontade de experimentar e de vivenciar e que eu fui deixando passar. E é interessante a gente começar a olhar para a nossa vida e ver que coisas tão pequenas, tão fáceis de realizar, mas que a gente vai deixando para depois. E com isso, né, eu já pego logo esse gancho e trago para vocês o quanto, né, você aí tem se deixado para depois. E o quanto você tem deixado de viver de verdade, da melhor forma, a sua vida. Então, assim, eu sugiro para você hoje, sabadão, né? Sabadô, né? Que você faça uma lista, que você tire uns momentos para você e se pergunte quais são as coisas que eu tô deixando passar, que eu tô deixando sempre para depois. Seja o que for, pode ser uma coisa assim muito difícil de realizar aos seus olhos hoje, como pode ser uma coisinha boba. Eu, por exemplo, sempre tive vontade de andar a cavalo. Olha só, né? Tenho tantas clientes aí de Minas que moram na zona rural, né? Mas eu sempre deixei isso para depois. Sempre fui adiando, deixando isso para depois. Mas recentemente, há 15 dias atrás, eu falei, opa, até quando eu vou adiar uma coisa tão simples? É um desejo que eu tenho, é um carinho que eu vou fazer comigo mesmo. Fui passear com a minha família e andei a cavalo. Ai, que delícia! Então, assim, a vida, ela é feita desses pequenos momentos. E a gente tem a tendência a ficar deixando para depois. E aí, tudo isso que a gente vai deixando de realizar vai se tornando frustrações na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem umas vontades tão bobas, sabe? De repente, de tomar um sorvete na praça, né? De andar descalça, né? Na grama, coisas assim, tão bobinhas, sutis, mas que fazem a diferença na nossa vida. E às vezes a gente foca tanto nas grandes coisas
que a gente se perde da beleza das pequenas coisas. Ontem eu até pus um questionário e se você... Questionário não, na verdade foi uma pergunta lá no Story. Se você ainda não respondeu, vai lá, responde, porque eu me divirto com essas respostas. Que quando a gente para e começa a observar a nossa vida, né? Eu tava conversando ontem com uma colega e a gente tava rindo muito de como quando a gente é mais jovem, mais adolescente, como a gente se apaixona localmente, sofre, né? De amor. Ai, meu Deus, ainda quando leva um pé na bunda é pior ainda, né? E aí passa o tempo e você de repente encontra aquela pessoa e você fala, meu Deus, do que eu fui livrada? É muito engraçado, a gente riu muito pensando nisso. E aí eu até lancei lá a pergunta, né? Se isso já aconteceu com você, né? Quantas vezes você quis muito algo e depois você olhou e falou, nossa, nada a ver, foi um livramento eu não ter conseguido o que eu queria. Então, assim, com essa linkagem desses, né, dessas paixonites da adolescência, quantos são os momentos na nossa vida que a gente sofre, sofre, acha que nunca vai passar o sofrimento? Mas ele passa, porque tudo na vida passa. A vida é muito passageira, é muito breve. Então a gente tem que viver o agora com mais gratidão e da melhor forma possível. Sem hipocrisia, porque tem dias que a gente não tá afim, né? Não tá afim nem de falar bom dia. Tem dias que tá desafiador. Mas a gente não tem que rejeitar esses momentos ruins. A gente tem que olhar para eles de uma forma carinhosa e entender qual é a mensagem que está sendo trazida para esses momentos. Então, como eu disse lá no começo dessa conversa, desse bate-papo aqui que eu inventei de última hora falar com vocês, assista um filme se você puder, sem medos. E faça uma lista dos pequenos desejos que você tem aí na sua vida e que você vai deixando passar. Cada pequeno desejo, coisinha simples, coisinha boba, seja ir num show, né? Seja ir pra praia, seja o que for. Cada pequeno desejo que você deixa para depois mostra um desamor consigo mesmo e automaticamente se torna uma frustração. Quando a gente observa uma pessoa com uma síndrome do pânico, com depressão, né? Inclusive tem nos destaques daqui do Instagram, tem destaques específicos para síndrome do pânico, para ansiedade, para compulsão alimentar, que traz aí bastante esclarecimento sobre isso. Então, assim, quando as pessoas chegam nesse ponto de crise, é porque já tem muita frustração dentro dela. Ela já se anulou demais, ela já se perdeu demais de si. Então, pessoal, agarra aí essa dica para esse sábado que só tá começando, né? E monta aí a sua lista de pequenos desejos que você gostaria aí de realizar e que você tem adiado, né? De repente colocando à frente tantas pessoas e situações. Hoje eu vi um videozinho, depois eu vou ver se eu acho e vou ver se eu reposto aqui para vocês. Das formiguinhas, né? Então a formiguinha, ela ajudava todas as formigas a sair, né? Da onde elas estavam, né? Então as formiguinhas iam subindo em cima dessa primeira formiga e saíam. E ela ajudou todas as formigas a escaparem da onde estava. Mas na hora que chegou a vez dela, não tinha ninguém para ajudar a ela sair de lá. E ela se via perdida ali, sabe? Tentando sair e não tinha ajuda. Quantos momentos são aí da sua vida que você age como uma formiguinha, né? Ajuda todo mundo e na hora que você precisa não tem ninguém para te dar a mão, para te ajudar. Então, pense nisso, né? Reflita sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Por sinal, por favor, comente aqui que eu quero saber, né? O que vocês estão achando desse insight.
se vocês querem que eu entre mais vezes aqui ao vivo pra gente conversar, né? E faça a diferença, de verdade, tá bom? Gratidão, grande beijo para todos vocês e até a próxima.